Vamos lá, pessoal. Então, né, vinho com ego, né? Tá que o ego, né, pessoal, tem vários significados e vários sentidos, né, dependendo aí da linha, né, de interpretação. Mas aqui na aula de hoje eu vou trazer, assim, aquele vinho pautado só para alimentar o ego, né, para alimentar uma vaidade, digamos, né, algo, o ego do egoísmo, né, esse ego aí que eu vou estar trazendo, tá? Então, esse vinho com ego, né, ele é um vinho egoísta mesmo. Ele é um vinho sem empatia, né? Será que ele existe? O que vocês acham? Será que ele existe? Pois é, né, pessoal? A gente sabe que ele está aí, né? Inclusive, né, ele é promovido aí por muitos profissionais do vinho, né? Então, é isso que a gente tem que fazer diferente, né? Um vinho com ego, né? Ele é um vinho que serve para alimentar a vaidade, o ego de quem está promovendo, né? É um vinho que alimenta a autoestima. Ah, Carol, mas não é bom ter autoestima? É bom ter autoestima, mas até um certo ponto, né? Senão tu vira um narcisista, né? Então, esse vinho que a gente vai estar falando hoje, tá? Que a gente não quer esse vinho com excesso de ego, com excesso de vaidade. Tá? A vaidade atrapalha muito aí, né, o nosso mercado. Ah, mas vinho é glamuroso, Carol. Não dá para falar de vinho sem, né, sem ego, sem status, sem ostentação. Não dá para imaginar um vinho assim, né? Dá sim, né, pessoal? Então, pessoal, a autoestima é muito bom, né? Inclusive a ausência dela é muito triste, é algo, né, terrível. Mas a gente tem um lado perverso aí da autoestima, né? Quando a gente tem autoestima elevada, né, que passou ali do ideal, né, a gente começa a não querer ouvir os outros, né, a ter insensibilidade ao feedback negativo. A gente não quer ouvir crítica, né? A gente ouve, mas não, né, não absorve. A gente fica irredutível, digamos assim. Quando a gente pensa num tomador de vinho, num profissional de vinho, né? Que aí a gente fala, por exemplo, né? Eu vou estar entrando mais fundo aqui em cada característica dessa, então nem vou, já estou dando spoiler aqui, não vou dar spoiler, não. Vou falar um a um aqui que eu já tinha esquecido que eu vou aprofundar mais para frente. Então, insensibilidade ao feedback negativo, dificuldade de aprender com os erros, visão distorcida de si mesmo, essa necessidade de ser acima da média. Então, o que acontece? Você fica se comparando, né? Você tem que pisar no outro para você se sentir acima. Porque você coloca todo mundo na média, né? Você tem que se destacar, então, como que você se destaca, né? Dependência de bons resultados, porque se você não tem bons resultados, se você não é bom, se você não se destaca, aí a autoestima cai, né? A autoestima cai. Ela fica extremamente dependente, né? De você sempre ser o melhor da turma, né? Mentalidade rígida e fechada. Será, pessoal? Será que o pessoal aí que promove esse vinho tem a mentalidade rígida e fechada? Sobre si mesmo, sobre si mesmo. Imagina, Carol, é só sobre o vinho. Mas isso é só um reflexo, pessoal, do que está acontecendo ali dentro, né? A aula de hoje também, pessoal, é um aprendizado para a gente entender o que tem por trás, né, dessa pessoa que está julgando o vinho, dessa pessoa que promove o vinho com ego também, porque não adianta nada eu fazer uma aula dessa, falar de empatia e ficar aqui apontando os dedos, apontando o dedo, né, para essas pessoas, para os enochatos, e criticando, né? Porque eu estou fazendo a mesma coisa, eu vou estar julgando igual. Então aqui a gente vai estar vendo o que tem por trás, de fato, para ter um olhar empático, tá? Essa é a ideia da aula de hoje. Realmente entender o que acontece ali. E essas pessoas também têm agressividade com relação a quem tem opiniões divergentes. E então, aí se vir aqui, eu gosto de vinho suave. E aí, ó, aí começa, né? O barraco começa a agressividade. Isso não é vinho, isso não presta, você não sabe de nada, né? Tá que não usam muito essas palavras, né? O pessoal vai na finesse, mas é a humilhação igual, né? É só dar uma dramatizada, né? Preciso. Bom, pessoal,
Quando que se tem sensibilidade ao feedback negativo, né? Essas pessoas com autoestima muito elevada, né, elas se acham superiores, né? E aí, quando você dá um feedback negativo, que você não... Olha, você não foi tão bom assim, né? Ah, aquele vinho ali que você analisou, acho que não era bem isso, né? Meu Deus. Aí, o que acontece? Não, não é possível. Você que está errado, você que não enxergou, né? Você que não soube apreciar esse vinho. A pessoa não reconhece que ela pode ter errado, tá? Ela não consegue ouvir um feedback negativo. Isso é um problema, pessoal, muito grave. Por quê? Porque a gente aprende com o feedback, né? E assim, claro, aqui não é a crítica, sim, para humilhar, que normalmente essas pessoas elas têm esse comportamento, né, de menosprezar o outro. Mas muitas vezes vem alguém querendo alertar, até dar um feedback mesmo, né, aquela crítica construtiva, e a pessoa não vai reconhecer nunca o erro. Tá? Por exemplo, eu cheguei lá, não gostei do vinho, eu não vou admitir. Eu vou chegar para o sommelier, né, do restaurante e vou devolver, vou dizer que está estragado o vinho. Imagina, aí vem o sommelier e fala, não, esse vinho não, ele está perfeito. Não, é você que não está percebendo, né? A minha sensibilidade é maior, eu consigo detectar de longe, né, um vinho que está com defeito. Então, assim, isso é um jeito de fugir, né, de se esquivar transferência de responsabilidade, transferência de culpa, né? A pessoa nunca assume a culpa, ela nunca está errada. E aí, consequentemente, ela não cresce, ela não evolui, porque a gente evolui com os erros, não adianta. Não adianta, se alguém tiver aqui uma outra forma de crescer sem errar, aí já pode falar, porque eu também estou querendo saber. Até hoje eu só cresci através dos erros. Erros e sofrimentos, inclusive, né? Então, quando a pessoa ela tem a mente fechada assim, que ela não ouve o outro, ela não cresce, ela está sempre dentro daquela bolha. Ela fica dentro de uma bolha, né? E é uma bolha que ela tá até para se proteger mesmo. Ela não quer enxergar que ela tá errada. É muito difícil para ela admitir, tá? Vamos lá. Esse olhar aí que a gente tem que ter também, né, sobre essas pessoas. A necessidade de ser acima da média. Pessoal, quando eu fui para os Estados Unidos, era algo que me incomodou extremamente. Quando eu era criança, eu era muito competitiva, né? Mas eu acho que foi até algo mais da criação, né? Aquela coisa de ter que ser a melhor da turma, né? Na minha época, a gente tinha certificado, ganhava premiações, né? Tinha a Olimpíada de Matemática também, já fiquei lá em primeiro lugar, eu era extremamente competitiva e tinha aquela necessidade até de mostrar para os meus pais, né, que eu era muito boa. Isso daí, pessoal, não era uma coisa saudável, né, para começar, mas eu só fui ver depois, né. E eu tinha aquela necessidade. E se eu não tirasse 10, não estava bom, né, o suficiente, porque eu só estudava e era minha obrigação tirar notão, né. Então, isso daí é algo que não parece, mas fica marcado. E aí, conforme eu fui crescendo e fui enxergando, né, e tendo a minha independência nas minhas escolhas, enfim, eu fui para o outro extremo, né? Aprendi com a Vanessa, né, que é a psicóloga, né, que eu citei, né, também na aula de ontem, né, a minha amiga da formação, que ela falou que é comum, quando a gente está num processo de aprendizado, de evolução mesmo, a gente migrar do 8 para 80 para depois, então, chegar no meio termo, né? Quando ela falou isso, me deu até um certo alívio, porque várias situações na minha vida foram assim, inclusive até o meu gosto de vinhos, por exemplo, né? Então, fui de um muito leve, doce, para um muito tânico, muito potente, para depois chegar no equilíbrio, né? Mas aí aqui, então, fiquei revoltada. Não, competição, Deus me livre, esse negócio não é saudável. E fui para o outro extremo, então, né? De não competir nada também.
E aí acaba que não a questão da competição em si, mas até de me desafiar como pessoa, porque aí não é com o outro, sabe? Eu acho que a competição é saudável quando é consigo mesmo, né? É o que eu costumo falar com o pessoal, todo mundo aí, né, que cria conteúdo, a gente, como eu tinha citado, a gente fica se comparando com o outro, não adianta, a gente tá vendo ali, antes a gente fazia isso na TV, né, na capa de revista e tal, hoje é na internet, então a gente fica se comparando. Agora, você se comparar consigo mesmo é bom, de vez em quando, né? A gente saber que, olha, estou numa fase agora, né? Poderia estar me puxando mais, né? Podia estar mais empenhada, né? É um estímulo ali, né? Porque eu sei que já tive fases ali que estava, sim, mais empenhada, enfim, que eu estava mais realizada com isso, mas também sempre observando aí, né, e aceitando também o seu momento, né, seu ciclo. Se é uma parte para, se é uma etapa para se reservar, então também respeitar isso. Agora, essa competitividade, né, o tempo todo, que eu fui estimulada quando era criança, e quando eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá na faculdade, eles tinham isso muito forte, né? Aí eu entendi que era desde a faculdade, eu fiquei, agora eu entendo aqui o comportamento, né, de consumismo, enfim, da própria posição Estados Unidos, né, restante do mundo, essa competitividade que vem ensinada já, né, há séculos. Então, nas aulas, o pessoal tinha gráficos, tá, gente? Ranqueava os alunos, a curva de evolução nossa, né, nossas notas no decorrer do trimestre, nosso desempenho comparativo uns com os outros. Olha que coisa horrível, isso é horrível. É péssimo, né, gente? Porque todos os meus colegas americanos, tá, que tinha muita gente de outros países também, mas os americanos, gente, que competição, que competição. Eles tinham que ser acima da média em tudo, né? Em tudo, nos esportes, né, nas aulas, enfim, tudo. E o que acontece, pessoal? Nós não somos iguais. Eu, Carol, por exemplo, sempre fui péssima nos esportes, né? E aí tinha aquela competição, e o que acontece? Sempre se sente inferior, porque você é sempre o último a ser escolhido, você é sempre, né? Ninguém te quer para o time, porque tem a competição, né? Então, assim, no mundo do vinho também tem essa competição. Também tem as pessoas que querem mostrar que sabem mais, né? E isso é um problema muito grave, a gente não pode permitir isso, né? Porque para eu mostrar que eu sou melhor que o outro tem que ser pior do que eu, né? Então, é algo assim, não é saudável, né? É só pautado no eu, né? Você não está pensando no outro. Então, pode ser que alguém tenha uma sensibilidade, né, mais apurada para os aromas, pode ser que alguém tenha mais para o paladar, pode ser que alguém não tenha desenvolvido nem isso, nem o outro, porque, né, como eu já expliquei, a gente não estimula, né, os nossos sentidos, então é super normal, a grande maioria não vai ter, é um exercício, né? Então, o seu tempo de caminhada, às vezes você começou a caminhada antes, como que eu vou querer cobrar do outro, né, que ele saiba tanto quanto eu? Então, não dá, né? Se a gente parar para analisar, né, as pessoas preconceituosas, né, geralmente elas têm um autoconceito positivo de si, né, ou do seu grupo. Elas se acham superiores ou pertencentes a um grupo superior, né? Seja a religião, que é a única que vai ser salva, seja o partido político, que é o único que está certo, que é melhor do que o outro, que não presta. Hoje em dia a gente vive muito essa polaridade, né? Infelizmente. Seja o time, né? Que é o melhor de todos, os outros são uma porcaria, seja, enfim, né? Seja a cor da pele, seja a escolha sexual, enfim, qualquer coisa aí a gente está se classificando, se achando superior, né? Péssimo. Para a gente, né, ter preconceito com o outro é porque a gente se acha superior, né? Isso já está ali na história, a gente vê, né, as consequências trágicas, né, disso. Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla, sabe? Que eu não consigo. Eu sou uma pessoa que a justiça para mim é outro valor muito, muito forte, né?
quer me tirar do eixo é ver uma injustiça. É algo que eu saio de mim, eu viro um troço. E ver no mundo do vinho isso, essa diferenciação, né, esse snobismo, é uma injustiça, né? É uma injustiça. Então, não dá para permitir, né? Se você também tem esse senso de justiça, né, aí pulsando, a gente precisa, né, fazer a diferença. Essas pessoas, elas têm essa dependência, né, de bons resultados. Então, ela tem essa autocobrança, ela precisa ter que sentir tudo, né? Inclusive aqui, né, pessoal, já vi, né, os depoimentos de vocês, né, a questão de se obrigar, de se cobrar, no caso, de ter que sentir o aroma, né, que já estavam ficando incomodados com isso, né? E acontece quando a gente começa a trabalhar com vinho, né? E a gente começa a se exercitar, ou começa a estar no meio de outras pessoas que sentem, que ficam dando nomes, enfim, o tempo todo, a gente começa a se cobrar. Isso aqui, pessoal, é um dos sinais, tá? Desse comportamento desse vinho com ego, né? Por que eu tô tendo que sentir esses aromas? Para mostrar para o grupo que eu sei também? Para mostrar para o consumidor que eu sei? Né? Tá que o consumidor ele foi educado errado, né? Ele também já está ali nessa mesma bolha, coitado, né? Então a nossa obrigação é mostrar que não precisa sentir tudo. Se você está sentindo cheiro de álcool, né, que a gente ouve muito, né, no início quando o pessoal começa a tomar vinho, eu só sinto cheiro de álcool. Gente, tá tudo bem, você já está sentindo cheiro de álcool, olha, né? Gente, tá ótimo. Não precisa ficar ali nessa busca que tem que sentir outra coisa. Entendeu? Né? Então, quando a gente começa a se preocupar com isso, já é um sinalzinho de alerta. Porque a gente, né, como eu falei, não está imune, né? A gente, quando se dá conta, a gente já está ali também, agindo igual, né? Então, se eu tenho essa necessidade, eu me questionar por que eu estou tendo essa necessidade, essa cobrança de que eu tenho que sentir esse cheiro. Quem disse que eu tenho que sentir esse cheiro? A gente nem se questiona sobre isso, né? Quem disse? Então, assim, às vezes a gente vem numa escola, né, que coloca isso, né, na nossa mente, mas muitas vezes a gente nem fez formação em nenhuma dessas instituições e é algo meio que meu Deus, esqueci a palavra do coletivo, né, do senso coletivo, não é senso coletivo, esqueci sei que é coletivo, mas é essa cobrança inconsciente coletivo, inconsciente que, né, a gente vai trazendo pelo próprio meio, né, pelas pessoas que a gente está convivendo, né, pelo contexto que a gente está inserido. Então, fica ali aquela cobrançazinha. Então, se questionar, né, por que tem que sentir tudo? Porque a pessoa, né, que ela tem essa dependência aí, ela está focando no seu ego, né, está focando nessa vaidade. Tá sofrendo aí dessa competição interna, né? E é um problema, pessoal, porque tem uma instabilidade muito grande. Ou seja, eu tenho que estar sempre com o meu ego inflado para eu me sentir bem. Né? Senão, se eu não sou o pavão que eu falei, né? A gente vai às vezes em feiras de vinho e tudo, parece que tem um pavão maior que o outro, né? Com a cauda maior que um do outro, né? Uma competição, assim, o ego que tu chega a ver, né? Assim, aquele peito estufado, né? Aquela pompa, que é algo que me incomoda bastante, né? E o que acontece se você está no grupo do Robert Parker? Né? Se você tem essa necessidade, você precisa estar ali sempre ser o melhor. E você está no grupo do Robert Parker, por exemplo, né? Aí vai ficar feia a situação para ti, né? Aí vai ficar ruim. Então, você tem que estar sempre no meio de pessoas ali em que você é o melhor, né? Para mostrar que sabe, para manter o ego inflado, para manter a autoestima elevada, né? O que é péssimo também, né, gente? Porque a gente sabe que quando a gente tá, né, o pessoal costuma dizer, se está numa roda de amigos, numa mesa, em que você é o melhor, né, em sentido de você é o que sabe mais, né, porque o melhor e pior, isso, né, muito relativo. Você é o que se destaca ali, está na mesa errada, você não vai mais evoluir, né? Então, essas pessoas, normalmente, elas têm essa necessidade de ser o destaque, né, do lugar. E por isso, então, a dificuldade, né, em evoluir, em se desenvolver, né, enfim.
E o que está por trás de tudo isso, né, pessoal?